viajantes da vida, seja bem-vindo, seja bem-vinda. E olha só, tem um capítulo extra do Religião dos Espíritos nesse mês. Afinal de contas, 5 sábados, um capítulo a mais aqui do nosso Religião dos Espíritos, em que o nosso Emmanuel, com certeza, vai lá destrinchar, vai lá escarafunchar questões do nosso Livro dos Espíritos. A obra mais básica, mais fundamental da doutrina espírita. Eu sei que você está acompanhando aí a nossa playlist, algumas pessoas têm mandado mensagem para mim que estão estudando esse livro a partir dos nossos vídeos, mas não faz só isso não, hein, gente? Mergulha no livro mesmo e vai tirar suas próprias conclusões. Mas, como o Emmanuel vai buscar informações aqui no Livro dos Espíritos, esse capítulo 7, olha só que coisa interessante. Primeiro, ele foi recebido no dia 25 de janeiro de 1959. Gente, mais de 64 anos. E parece que foi escrito ontem para a gente estudar hoje. Porque a gente não está num mundinho esquisito. Ó, o capítulo tem o título Ao Redor do Dinheiro. E ao redor do dinheiro tem um monte de gente que tem dinheiro e que não tem dinheiro fazendo bobagem por causa do dinheiro. A gente está numa situação, num planeta, em que de um lado você tem pessoas que têm medo, dificuldade, incerteza se elas vão ter uma refeição por dia. Do outro lado, você tem jogadores de futebol que vão num restaurante e jogam pó de ouro em cima do bife, e o ouro não alimenta ninguém. De um lado, você tem criaturas que não têm onde morar. Casebres. Do outro, você tem uma família que paga um presente de aniversário para o seu filhinho querido fazer uma viagem para ver a Terra do espaço. Uma fortuna que poderia alimentar milhões de pessoas, assim como se gasta milhões, bilhões em armas que poderiam ser transformadas em alimentos e aí não haveria tanta tensão para a guerra assim. Pois é esse mundo em que o dinheiro parece fazer tanta confusão que muita gente fica de um lado quem não tem, a culpa é dos milionários, a culpa é dos bilionários. E quem tem diz assim, tô nem aí, eu tenho, é suficiente para mim, não quero nem saber. Mas olha só, lá no Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec foi tratar dessa questão das provas, das dificuldades que os espíritos enfrentam, não é que ter dinheiro apareceu como uma prova escorregadia? Não é que ter dinheiro apareceu às vezes como uma prova mais perigosa de se fracassar do que aquela da pobreza? E aí muita gente diz, Jesus disse que era mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Mas é porque na prova da pobreza falta muitas vezes o meio ou a possibilidade ou a autonomia para fazer bobagem. E na prova da riqueza não tem freios. Qualquer um que decida fazer o bem, faz o bem. Qualquer um que decida fazer o mal, faz o mal. E aí a gente pensa assim, por que é mais escorregadia? Porque passa pelo ponto da autonomia. Passa pela ideia da livre escolha. É o livre-arbítrio de novo, que pode ser uma armadilha para muita gente que ainda não amadureceu espiritualmente. E aí, para a gente, antes de ver o comentário do Emmanuel, porque ele vai trazer para nós uma visão muito de acordo com essa da espiritualidade, mas ele vai nos fazer refletir o seguinte, bom, diante da riqueza, o que eu faço? Diante da falta dela, a gente vai discutir depois, mas o capítulo de hoje está em torno do dinheiro, em torno da riqueza. Mas vamos no Kardec primeiro? Vamos conversar com o seu Kardec primeiro para entender essa história de prova mais difícil, de prova mais complicada? Na questão 816, lá no capítulo 9 da terceira parte aqui do Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta, olha só. Estando o rico sujeito a maiores tentações, também não dispõe, por outro lado, de mais meios de fazer o bem? Mas é justamente o que nem sempre faz. Torna-se egoísta, orgulhoso, insaciável. Com a riqueza, suas necessidades aumentam e ele nunca julga possuir o bastante para si unicamente. E aí essa questão, de novo, ao livre-arbítrio ali. Tem os meios, tem as possibilidades para fazer o bem ou para fazer o mal.
Nas questões anteriores estava dito lá que a riqueza está sujeita a mais tentações, a criatura é chamada a colocar o orgulho, a vaidade, a ambição para fora. E é o que acontece mesmo muitas vezes. Não, aquelas pessoas que falam a culpa é dos bilionários, a culpa é daquelas criaturas que têm muito dinheiro, elas não estão de todo erradas. O que não dá para botar todo mundo no mesmo balaio. Porque o problema não está no dinheiro, o problema está no uso errado que a gente faz dele. E aí vem essa questão dos vícios morais aparecendo. É muito difícil. Gente, é muito tentador. Essa coisa do eu posso tudo, eu pago por tudo, eu não preciso me preocupar com o que os outros pensam. A riqueza causa essa falsa observação de nós mesmos. Nós passamos a nos sentir tão importantes, nós passamos a nos sentir melhores que os outros, o tal do VIP, né? O Very Important Person. E muita gente quer ser VIP sem ter um din-din para isso, né? Mas a gente fica observando o que os Espíritos disseram ali, porque assim, pode fazer o bem. Tem mais meios de fazer o bem, mas muitas vezes não faz. Aí o Kardec vai apor um comentário a essa pergunta. Vai chamar a nossa atenção. No comentário que ele faz, eu deixo até grifadinho para a gente poder discutir exatamente essa parte que vai ficar em amarelo. Porque olha só, pode, mas não faz. Por quê? E aí vem a alta posição do homem neste mundo e o ter autoridade sobre os seus semelhantes são provas tão grandes e tão escorregadias como a miséria. Por quê? E aí vem o importante. Quanto mais rico e mais poderoso é ele, tanto mais obrigações tem que cumprir e tanto mais abundantes são os meios de que dispõe para fazer o bem e o mal. De novo, fica tudo nas mãos de quem tem. O livre-arbítrio impera. Muitas vezes, o livre-arbítrio impera para criaturas que estão com todos os meios na mão. Ela pode fazer. Agora, às vezes você pode querer muito, mas não tem os meios. Eu adoraria passar um Natal e ver a Torre Eiffel. Tem dinheiro para isso? Então, estou sem esse livre-arbítrio, ora essa. E é exatamente o que a gente tem aqui. Né? Quem tem, os ricos, eles têm uma prova escorregadia, como Kardec fala ali. Por quê? Porque vai acabar sempre caindo na conta da escolha, na conta do livre-arbítrio, na conta do uso do livre-arbítrio. E aí o uso da nossa liberdade de agir pode nos levar a fazer o bem ou pode nos levar a fazer o mal. É nessa hora que a encrenca acontece. E é exatamente nessa hora que a gente pede a ajuda ao Emmanuel para, do ponto de vista da Terra, a gente faz isso mesmo, né? Aponta dedo, reclama, fala dos ricos, mas adoraria ser rico. Tem um monte de gente que fala mal dos ricos, que diz que o problema é o capital e está fazendo investimento, até em moeda virtual. Isso é um monte de gente hipócrita assim, tá? Elas têm a inveja dos ricos, elas falam mal dos ricos, mas adorariam ser um deles. Enquanto quem tem realmente a condição de fazer o bem, faz. E aí, do ponto de vista espiritual, do lado dos espíritos, como é que eles veem a riqueza? É aí que entra o Emmanuel. E ele já entra nesse capítulo 7 ali do Religião dos Espíritos, chamando a nossa atenção para a visão espiritual. Olha só. Efetivamente, perante a visão da esfera espiritual, o homem afortunado na Terra surge sempre a afeição de alguém que enorme risco ameaça. Ou seja, lá do lado dos mentores, lá do lado dos nossos guias e também dos obsessores, as pessoas que têm muito dinheiro, as pessoas abastadas, porque ali o homem não é homem só, né? Homem e mulher, é a pessoa abastada. Elas estão como que sempre ameaçadas por um grande risco. E o Emmanuel vai fazer uma analogia que é interessante. Então, olha só, apesar de nós na Terra sentirmos o impacto do egoísmo dos muito ricos que não ligam para as pessoas mais pobres, ou então daquelas criaturas que, porque têm muito dinheiro, acham que podem tudo e pisam e humilham os outros, nós na Terra sentimos o impacto. Lá no mundo espiritual, o pessoal assim, coitado, coitada, fez mais uma vez essa besteira com a riqueza, vai acabar tendo que aprender na pobreza. É o que acontece muitas vezes, até aqui na Terra mesmo, né? Quando a gente não sabe conservar, quando a gente não sabe multiplicar os bens, eles acabam. E a gente corre risco de lá no final, quando estiver fraquinho, não puder mais trabalhar, estar numa situação de maior privação material. Mas o Emmanuel vai fazer uma analogia que eu acho muito interessante, olha só. Operários da evolução a quem se confiou a mordomia do ouro, aqueles que detêm a finança comum afiguram-se-nos, companheiros constantemente afrontados pelas perspectivas de desastre iminente.
assim como os responsáveis pela condução da energia elétrica em contato com agentes de alta tensão, ou ainda como os especialistas de laboratório quando impelidos a manusear certa classe de vírus ou de venenos, com vistas à preservação e ao benefício do povo. É essa analogia que ficou interessante. Quer dizer, quem lida com dinheiro é como se fosse alguém que lida com fio de alta tensão passando energia elétrica. Pode tomar um choque a qualquer hora. Ou como que tem lá no laboratório mexendo com vírus ou com bactérias ou com venenos, que pode se intoxicar a qualquer hora. O dinheiro é um vírus? O dinheiro é uma corrente elétrica? Não, o dinheiro não é. Aqui é uma analogia. Aqui o Emmanuel está chamando a atenção para a gente pensar assim, olha, eles estão no mesmo risco de quem está fazendo um trabalho desse tipo aqui. O dinheiro pode levar, e aí esses aqui estão conscientes do risco que estão correndo. E muitas vezes os que têm muito dinheiro nem têm consciência do risco que estão correndo. Estão numa situação pior. Por isso, essa é a visão dos espíritos, hein? Essa é a visão lá do lado de lá. É a visão dos nossos mentores, é a visão dos nossos obsessores. Por que eu estou falando dos obsessores? Porque eles sabem que essa riqueza é a nossa fraqueza. Que eles sabem que eles podem induzir ali a ideia do egoísmo, a ideia da vaidade, a ideia do orgulho, muito mais fácil do que com aquela criatura que tem que acordar todo dia, que tem que levantar cedo, que tem que trabalhar, que tem que ganhar o seu pão de cada dia. E de vez em quando vende o almoço para comprar a janta, né? Então a gente observa que essa ideia aqui, essa proposição, essa observação de que os ricos estão em risco, como alguém que lida com alta tensão, ou como alguém que lida com vírus no laboratório, é dos espíritos. Tanto os bons quanto os maus. Eles sabem dos perigos da riqueza. A diferença, como eu falei, é que quem lida com vírus e quem lida com alta tensão sabe que aquilo é perigoso. E quem lida com dinheiro muitas vezes acha que pode tudo. Acha que qualquer coisa pode acontecer. E aí vem o Emmanuel e chama assim, olha, é perigoso, é arriscado, ou como diz aqui Kardec, é uma prova escorregadia, mas peraí, não vamos condenar todo mundo, né? Não vamos achar que todo mundo vai cair. E vai ser impossível para um rico passar pelo, entrar no reino dos céus? Não, Jesus não disse que era impossível. Jesus disse que era mais fácil acontecerem outras coisas do que um rico, egoísta, vaidoso, orgulhoso, entrar no reino dos céus. E aí o Emmanuel chama a atenção assim, pode ser esse risco todo, mas dá para resolver. Peraí, qual é a ferramenta para resolver? E vem Emmanuel e diz o seguinte, considerando, porém, as inconveniências e desvantagens que assinalam a luta dos que foram chamados a transportar semelhantes cruzes amoedadas, é forçoso convir que o coração voltado para Jesus pode sustentar-se nesse círculo de incessantes inquietações, na tarefa sublime da paz e da luz, da ascensão e da liberdade. Gente, primeiro já que eu achei interessante, eu mando chamar de cruz amoedada, né? As cruzes amoedadas, a riqueza. Mas aquela parte que eu deixei destacada em amarelinho é o que vale a gente considerar aqui. Qual é a ferramenta? Põe a mensagem de Jesus na história. E aí nós vamos perceber que cada um de nós, qualquer que seja o nosso dom, porque tem gente que não é rica de dinheiro, mas é rica de inteligência, é rica de talentos, e ainda assim usa errado, porque não coloca essa questão, o coração voltado para Jesus. O que Jesus faria nesse ponto? O que Jesus faria no meu lugar? Sem dinheiro nenhum, olha o que ele já fez, né? A gente diz assim, imagina se ele tivesse dinheiro. Pois é, mas não precisava. Não vale nem a gente ficar considerando, elucubrando a esse respeito. Mas quem tem o coração voltado para Jesus pode se sustentar, pode garantir equilíbrio, não vai se desequilibrar se entender, olha, eu estou aqui como um agente, administrador dessa riqueza, uma riqueza que eu trabalho para ganhar, ela é lícita. Toda riqueza adquirida com trabalho é lícita. O problema é a gente usar isso para passar a perna nos outros, né? Aquela riqueza obtida à custa do trabalho dos outros, à custa da exploração dos outros, à custa de desonestidade, à custa de corrupção. Essa riqueza não é lícita. Mas a lícita obtida pelo trabalho a gente pode se sustentar. E aí manter aonde? Manter a mente na tarefa sublime da paz, da luz, da ascensão, da liberdade. Minha gente, dá pra gente fazer o bem com dinheiro. Dá pra gente progredir, dá pra gente evoluir. Ser rico não é pecado. O problema é que a gente às vezes não sabe usar o dinheiro que tem. E eu não estou falando dos muito ricos não, eu estou falando às vezes da gente
que às vezes tem 3, 4 cartões de crédito, fica encalacrada porque acha que pode gastar como alguém que ganha muito mais do que ganha de verdade. A gente às vezes não sabe se situar. E aí o Emmanuel vai colocar assim: quem se colocou a serviço de Jesus, quem colocou o coração associado a Jesus, quem está nessa lide ali de fazer a ascensão, a luz, a paz, vai perceber o seguinte, olha só. Isso porque, se o dinheiro nas garras da usura pode agravar os flagícios da orfandade e os tormentos da viuvez, nas mãos justas do bem, converte o pauperismo em trabalho e o sofrimento em educação. Se a riqueza, entesourada sem o lucro de todos, pode gerar o colapso do progresso, o centavo movimentado ao impulso da caridade é o avivamento do amor na terra, por transformar-se a cada minuto no remédio ao enfermo necessitado, no livro renovador das vítimas do desânimo, no teto endereçado aos que vagueiam sem rumo e na gota de leite que tonifica o corpo subnutrido da criancinha sem lar. Minha gente, tudo isso aqui não é o bom uso do dinheiro, e às vezes o irmão não está falando nem da fortuna, ele está falando do centavo. Então o problema não é o dinheiro, o problema não é ser rico. O problema é usar mal a riqueza que a gente tem. É usar de forma egoística, porque o dinheiro bem utilizado vai fazer toda aquela lista de bens que a gente vê ali e muito mais. E muito além. Então a gente pode olhar de um jeito diferente, entender o desafio daqueles irmãos e irmãs que estão na faixa da imensa riqueza. E pensar assim: tomara que eles tenham forças para fazer o bem com isso. E se somos nós que estamos na faixa dessa fortuna, dessa riqueza ou dessa abastança, ou do conforto material, porque não precisa tanto, né, gente? Dá para viver com dignidade com muito menos que os bilionários que jogam ouro em cima do bife ou que mandam o filho passear no espaço. Eu acho que estavam querendo se livrar desse filho mesmo, mandar para bem longe, gente. Não é possível. Tanta criança passando fome e vai dar de presentinho para o filhote um passeio no espaço? A gente tem que ter bom senso. E a gente também tem que ter bom senso. A gente que não é milionário tem que ter bom senso. Às vezes, a gente pode dar o presente caro para o nosso filho, mas a gente não deve, para que a gente faça o filho aprender a administrar melhor e a viver com menos também, né? A saber se resguardar desse interesse material exagerado. Mas o Emmanuel então vai caminhando para a conclusão e chamando a nossa atenção. Olha só. Ninguém tema desse modo a grave responsabilidade da posse efêmera entre as criaturas humanas, mas que toda a propriedade seja por nós recebida como empréstimo santo, cujos benefícios é preciso estender em proveito geral, atentos à lei de que a felicidade só é verdadeira felicidade quando respira na construção da felicidade devida aos outros. Mais um trechinho que eu deixei destacado, porque é bonitinho demais, né? A felicidade só é verdadeira felicidade quando respira na construção da felicidade devida aos outros. Ou seja, a gente não vai conseguir ser feliz sozinho, gente. A gente precisa trabalhar para os outros serem felizes também. A gente pode contribuir um pouquinho para diminuir a infelicidade. Se não dá para fazer feliz, tenta pelo menos diminuir a infelicidade. Diminuir a tristeza. Ai, como a gente pode! Já é o segundo vídeo seguido que eu falo de Fraternidade Sem Fronteira. Às vezes com R$50, com R$25 você adota uma família, adota um projeto, apadrinha um projeto e vai diminuir a infelicidade de tanta gente e nem vai ficar mais pobre por causa disso. Ou como diz no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Se os nossos filhos ficarem sem umas fitas, sem uns frufrus, sem uns presentes eletrônicos a menos, pelo menos algumas crianças lá na África ou aqui no Brasil tiveram uma refeição a mais naquele dia. Vale a pena a gente entender isso. A felicidade, de novo, a felicidade só é verdadeira felicidade quando respira na construção da felicidade devida aos outros. Então ninguém tem que ter medo do dinheiro. Tem que aprender a usar bem. Tem que saber como é que se usa esse negócio. Fechando com o Emmanuel esse vídeo, para que ele não fique longo demais e as pessoas acabem desistindo, até porque é o segundo do mês, né? Assim, pois, compreendamos com a segurança da lógica
e com a harmonia da sensatez, que em verdade não se pode servir a Deus e a Mamon, mas que é nossa obrigação das mais simples colocar Mamon a serviço de Deus. E aí, lógico, a referência lá ao Mamon, ao Deus da riqueza, lá dos caldeus, que Jesus falava, né? Não se pode servir a Deus e a Mamon. Verdade, não se pode. Né? Ao mesmo tempo, ter como objetivo atender a nossa espiritualização e atender ao ganho material. Mas, cada um de nós que tem o ganho material, que tem a riqueza, que domina Mamon, pode colocar essa riqueza a serviço de Deus. Vamos fazer? Não estou fazendo nenhuma apontação de dedo, mas assim, será que eu posso fazer um pouquinho mais? Será que, de novo, olhando lá, ou Fraternidade Sem Fronteira, ou qualquer outro projeto social que ajude a criaturas, aí na sua cidade, às vezes você não precisa ajudar alguém lá na África, você pode ajudar alguém na sua cidade. Você pode ajudar alguém no seu bairro. Ou você pode contribuir com aqueles que estão mais longe, porque a humanidade é uma só, né, gente? De vez em quando a gente diz, eu não vou ajudar fora do Brasil porque eu sou brasileiro. Aí na próxima encarnação você renasce lá. Seria tão bom se o projeto já estivesse funcionando, né? Seria tão bom se o projeto já tivesse sido implementado. A humanidade inteira, nós somos todos filhos de Deus. Quando eu ajudo lá na África, eu ajudo aqui o Brasil também. E quando eu ajudo ao Brasil aqui, eu estou ajudando lá na África, eu estou ajudando até na Europa, onde não tem essa privação material toda, mas tem tanta privação de afetividade. Tem tanta privação de convivência. E aí a gente fica ali, aproveitemos e coloquemos os nossos mamons, né? Os nossos din-dins a serviço do bem. Pense em fazer uma coisinha a mais aí, pense em um trabalho voluntário, pense em uma contribuição com algum tipo de trabalho social, de projeto em que a gente possa usar o recurso material que já dispõe para ajudar alguém, para trabalhar pela felicidade de alguém. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu gostei muito de fazer. Ele me trouxe muitas reflexões interessantes. E aí, se você gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito ou inscrita. Acione o sininho para receber as notificações. Deixa um like agora, se não gostar pode mudar para dislike, né? Pode também botar o dislike aí, tá livre. Afinal de contas, a gente não tem aqui a pretensão de agradar todo mundo. Mas se não gostou ou se gostou, dá um comentário aí para eu saber por que gostou, por que não gostou. E se gostou muito, 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 pega o link, só se você quiser. Pega o link desse vídeo e manda para os seus amigos. Publica aí nas suas redes sociais para ajudar a gente a levar essa mensagem um pouco mais longe. Um pouco além das fronteiras aqui do nosso canalzinho pequenininho, mas que já passou de 2.000 inscritos. Eu estou muito feliz de ver o ano chegando, o ano já avançando e a gente com mais de 2.000 inscritos. Pelo menos são 2.000 alminhas, que pode até que ser que não entrem toda vez lá para assistir aos vídeos, mas que acharam interessante receber essas informações. Então eu agradeço muito a vocês pela audiência, pela atenção, um grande abraço e até o próximo vídeo!